Olá, sejam bem-vindos à aula de Ciências. Esta aula não é só de ciência, é ciência e cidadania e é assim que vai passar a ser sempre daqui para a frente. Portanto, hoje vamos começar com o desafio que vos deixámos na aula anterior, que era tentarem perceber, eu vou pôr aqui para vocês conseguirem acompanhar, porque provavelmente não se terão a lembrar. E vamos então. O desafio que nós deixámos foi tentar encontrar 3 tipos de células e a respectiva função. Estes exemplos que nós deixamos aqui, hoje, são 3 de muitos. Portanto, escolhemos os glóbulos vermelhos, que têm a função de transportar o oxigênio para todas as células do corpo, os glóbulos brancos, que intervêm na defesa do organismo, e escolhemos também o espermatozoide, que tem a função de reprodução. São 3 exemplos, vocês poderão, com certeza, que encontraram outros exemplos nos vossos manuais ou noutras fontes que puderam pesquisar na internet, livros que possam ter em casa, perguntaram a familiares ou mesmo às vossas professoras. Mas há aqui uma coisa que me está a intrigar hoje nesta aula. Márcia, porquê é que trouxeste o gel desinfetante? Não estou a perceber. Isto é gel desinfetante. Não me digas que ainda não desinfetaste as mãos. Ainda não. As mãos, Marta. É preciso desinfetar as mãos? Regularmente, Mas Marta. porquê? Então, tens visto notícias, com certeza, Marta. Porquê é que estamos aqui hoje? Porquê é que os nossos meninos não estão a ter aulas connosco na escola? Então, se eu não tiver gel, o que é que eu uso? Pronto, olha, isso é uma boa questão. Isso é a questão que os alunos poderão colocar. Isso é uma boa questão. Se não tivermos gel em casa, também não há problema. Uma água e sabão faz o mesmo efeito. Tem é que lavar as mãos como deve ser. Não é chegar ali, passar por água e já está. Ensaboar muito bem as mãos durante vários segundos e depois passar por água. Ouvi dizer que era preciso cantar os parabéns? Isso é uma brincadeira. Se cantarmos os parabéns enquanto lavamos as mãos, garantimos que estamos ali, aqueles segundos, aquele tempo, efetivamente, de lavagem. Isto nas últimas semanas não se fala de outra coisa, não é? E porquê é que nas últimas semanas não se fala de outra coisa, senão lavar bem as mãos, espirrar ou tossir para o braço, a distância de segurança? Porquê é que não se fala de outra coisa nas últimas semanas? Deve ser por causa desta pandemia que nos afeta e é por isso que estamos aqui hoje. Estamos aqui, tu estás tão longe de mim, deve ser por isso, certo? Para mantermos aqui esta nossa distância de segurança. Exatamente, por causa do coronavírus, a doença, a Covid-19. Isto terá alguma coisa a ver com o tema da aula de hoje? Ora, aí está. Então, coronavírus é um vírus, mas a aula de hoje nós vamos falar aqui um pouquinho mais sobre micro-organismos ou micróbios. Será que é tudo a mesma coisa? Micro-organismos é a mesma coisa que micróbios. E os vírus também são micróbios? É isso que nós hoje vamos aqui descobrir. Vamos começar então com um pequeno vídeo que foi retirado do portal da RTP Ensina, em que temos aqui uns amiguinhos que nos vão começar aqui a dar algumas indicações sobre isto. Então, vejam. Limpinho, limpinho, menino bonitinho. Brincar com terra é bestial. Olá, Tómico. Olá, Vita. Onde vais? Vou pousar a minha mochila no sótão. Ainda nem acredito que vamos dormir todos juntos. Estou tão contente. Tens tudo pronto? Eu nasci pronto. Vamos lá? E a tua mochila? Mochila? Eu não preciso disso. Claro que precisas. Já olhaste para ti? Sim, sou um rapaz cheio de estilo. Super fixe. Não, tu estás super sujo. E não sei o que os outros vão dizer, mas por mim só podes dormir no sótão se tomares um bom banho e mudares de roupa. Não quero que deixes o sótão cheio de micróbios. E depois? Os micróbios, ninguém os vê, são minúsculos. Não os consegues ver, mas eles estão em todo o lado. Na terra, no ar, na tua roupa e até no interior do teu corpo. E alguns são muito perigosos. Se entrarem no teu organismo, podem provocar uma infecção. Pronto, não fiques tão estressada. Eu vou a casa, tomo banho e mudo de roupa. Fixe, vai lá, mas traz um pijama e umas cuecas lavadas e uma toalha. E não te esqueças de trazer a escova dos dentes. Não queres ficar com cáries e doenças das gengivas. Olá, Tómico. Anda a comer este bolo connosco. Ai, dá cá 2 fatias. Mas primeiro vou só ali lavar as mãos. Então, ora bem, como acabou de nos dizer a Vita neste vídeo, é importante a lavagem e seguir aqui algumas regras de higiene. Portanto, vou seguir o conselho dela e vou lavar já aqui as mãos. Portanto, ela estava a referir com os seus amigos que os micróbios ou os micro-organismos não se veem, mas que estão em todo o lado, no chão, no ar, nas mãos, na roupa, como ela falou. E, portanto, como é que nós conseguimos vê-los então?
na última aula, ou seja, na aula de ciências, na primeira aula de ciências, vocês perceberam ou compreenderam a importância da utilização do microscópio para a observação destes seres vivos, destes micro-organismos. Mas como é que conseguimos então... como é que eles são constituídos? Onde é que eles estão? Vamos hoje aqui ver um bocadinho mais e aprender que tipos de micro-organismos é que eles... Que vocês podem conhecer. Desculpem lá, agora aqui atrapalhei-me um bocadinho, mas isso não faz mal, faz parte. E para isso vou-vos deixar aqui um pequeno vídeo de introdução ao tema. Será que todos os micro-organismos são causadores de doenças e por isso a Vita estava tão preocupada que os seus amigos não tivessem tido todos os cuidados de higiene? Ou será que há micro-organismos que afinal são úteis e nos ajudam? Vamos então perceber através da visualização deste vídeo. Estejam atentos para depois conseguirem compreender um pouco melhor sobre esta categoria de seres vivos. Vou pôr aqui o vídeo, só um bocadinho. Sabias que no local onde te encontras neste momento estás acompanhado de minúsculos seres vivos? E que quando espirras, expulsas milhões deles para o ar? São os micro-organismos, que têm dimensões tão reduzidas que não são visíveis aos teus olhos. Mas com um microscópio, sim. Existe um mundo admirável de seres vivos, microscópicos, que estão praticamente em todos os locais que te rodeiam. No solo que pisas, na água que bebes, no ar que respiras, na tua casa e na tua escola e até no teu corpo. Muitas vezes associamos os micro-organismos a doenças, mas a maioria é inofensiva para os outros seres vivos e até são úteis. Por exemplo, o teu intestino é o habitat natural de muitos micro-organismos. Eles ajudam a regular o funcionamento do sistema digestivo e alguns até produzem vitaminas para ti. Contudo, quando estás doente, podes estar a espalhar micro-organismos no ar e nos objetos que estão à tua volta. E às vezes, sem querer, podes estar a contribuir para que outras pessoas fiquem também doentes. Um gesto tão simples como lavar as mãos pode prevenir doenças causadas por micro-organismos prejudiciais à saúde. Desde a invenção do microscópio, o conhecimento acerca dos micro-organismos evoluiu muito e atualmente existem diferentes indústrias que os utilizam. Por exemplo, para a produção de alimentos ou de medicamentos. Neste subtema, vais estudar o papel dos micro-organismos para o ser humano e como é que alguns podem ser prejudiciais à tua saúde. Os cuidados de higiene, as vacinas e os antibióticos são armas poderosas que deves saber usar para os combater. Então, após termos visto este vídeo, já conseguiram ficar a saber um pouco mais o que são micro-organismos ou o que são micróbios. Mas antes de avançarmos aqui para sintetizar um bocadinho mais as ideias, repararam que neste vídeo havia ali algumas ações que se calhar já sabem que são incorretas, algumas ações que vão contra aquilo que eu e a professora Marta estivemos aqui há bocadinho a dizer-vos. Repararam na senhora do início do vídeo que ela espirrou? Para onde é que ela espirrou? Viram ela espirrar para as mãos? É uma ação que nunca se faz, não é? Já deverão saber. E depois apareceu também uma imagem de uma sala de aula, de uma escola, se calhar muito semelhante à sala de aula que vocês têm na vossa escola, e as mesas estavam todas muito próximas umas das outras. Devia estar mais espaçado, deviam estar os meninos mais afastados para evitar aqui a propagação de doenças. Depois, mais para o fim, já havia a parte da lavagem das mãos, já vimos ali conceitos que, isso sim, estão corretos. Passamos agora aqui então à síntese daquilo que vimos no nosso vídeo. O que são micro-organismos? É a primeira pergunta. Os micro-organismos ou micróbios, é a mesma coisa, está bem? São seres de pequeníssimas dimensões e que geralmente só se conseguem observar ao microscópio. Por isso é que se chamam micro-organismos, organismos muito pequeninos. E estes micro-organismos estão por todo lado, como dizia a Vita no vídeo inicial, estão no solo, na água, no ar e até no interior de outros organismos, de outros corpos, nomeadamente do nosso.
Avançando aqui, vamos então agora tentar verificar como é que os micro-organismos se agrupam. Eles não são todos iguais, apesar de nós não os conseguirmos ver, nós sabemos que eles não são todos iguais e agrupamos então os micro-organismos em quatro grupos. Temos então os vírus, onde se inclui, por exemplo, o vírus da gripe, que é muito comum, né? Todos os invernos anda aí o vírus da gripe, ou o caso deste novo coronavírus que se tem ouvido muito falar nos últimos tempos. Depois temos o grupo das bactérias. Cá em baixo, o grupo dos fungos, onde se incluem, por exemplo, assim vou dar mais exemplos, mas onde se incluem, por exemplo, os cogumelos, e tão bons que são, eu pelo menos gosto muito. E depois temos ali ainda o grupo dos protozoários e das microalgas. Vendo então cada um destes assim um bocadinho mais em pormenor, o que é que nós então podemos concluir? Os vírus são entidades muito simples. Destes micro-organismos todos são, se calhar, os mais simples. Não têm uma estrutura celular e, por isso mesmo, não são considerados sequer seres vivos. Até porque eles, para conseguirem se reproduzir, para conseguirem viver, digamos assim, têm que estar dentro de outros seres vivos. Só conseguem realizar as suas funções no interior de células vivas. Lá está o que eu estava a dizer. As bactérias são seres unicelulares, como vimos na aula passada, são seres constituídos por apenas uma única célula, não têm um núcleo bem definido, pertencem ao reino Monera. E depois, aqui os fungos e os protozoários e microalgas. Os fungos são seres vivos pluricelulares, ou seja, são seres vivos constituídos por duas ou mais células, por exemplo, já dei há bocadinho o exemplo, os cogumelos, que vocês tão bem conhecem, o bolor do pão, por exemplo, às vezes quando o pão fica estragado, fica com bolor, aquilo é então um organismo que faz parte deste grupo, dos fungos. Exceto aqui, falamos aqui exceto as levaduras. As levaduras são o único organismo deste grupo que são seres unicelulares, que é por acaso, curiosamente, a imagem que nós vemos ali, parecem aquelas bolinhas amarelas, são levaduras. Estes micro-organismos já são células com núcleo definido, pertencem ao reino fungi. Depois, ao lado direito, temos os protozoários e microalgas, são também seres vivos unicelulares, constituídos por apenas uma única célula, já têm também um núcleo definido e pertencem ao reino protista. Eu trouxe agora aqui um jogo para fazermos com os grupos dos micro-organismos, para vocês tentarem então organizar. Vamos ver umas imagens e vocês aí em casa, apesar de não conseguirem responder-me, mas aí em casa vão tentar dar as respostas antes de eu dizer a resposta correta, está bem? Se não tiverem ninguém aí ao vosso lado, dizem para o ar sozinhos ou tentam adivinhar, ver se já perceberam um bocadinho mais. Vamos então começar? Vamos então a isto. Ok? E começa. Então, este que aqui vemos, será um vírus ou um fungo? O que é que vocês acham? É um vírus, exatamente, temos um vírus. Aqui, esta imagem, um protista, uma bactéria, este não é muito fácil. Apostam em quê? Isto é um protista. Depois, este aqui a seguir, esta imagem, um fungo ou um vírus, o que é que vos parece? Tão esquisito que ele é? É um vírus, exatamente. Aqui, protista ou bactéria, reparem, na aula passada mostramos esta imagem, portanto já deverão saber que é uma bactéria, isso mesmo. Aqui, bactéria ou protista, vai aposta para? O que é que acham? Bactéria, exatamente, muito bem. Aqui temos uma bactéria ou um fungo, reparem, é um bocadinho complexo para ser uma bactéria, só uma célula, não acham? É um fungo, exatamente. Aqui, também vimos na aula passada esta imagem, espero que tenham estado atentos. Vírus ou bactéria? Bactéria. Aqui, esta imagem tem passado muito, ultimamente nas notícias e tudo. É um vírus, exato. Depois, vírus ou protista. O que é que vocês acham? Também vimos uma imagem parecida, é na última aula. É um protista. Um protista é uma bactéria, esta imagem se calhar é um bocadinho mais difícil, mas acho que chegam lá. O que é que vos parece? É um protista. E acertamos todas. Ora, muito bem, está tudo certo. Espero que tenham acertado nelas, praticamente todas. Não vamos começar outra vez. E vamos então agora fazer aqui só uma síntese aqui será que todos os micro-organismos causam doenças? Ou será que há aqui micro-organismos que são micro-organismos úteis para nós? A Marta vai explicar-vos um bocadinho melhor sobre isso, está bem? Ora bem, então a pergunta que foi colocada pela Márcia e que está também aqui para vocês poderem ver, eu vou colocar já tudo de uma vez.
é mais simples até para vocês acompanharem. Portanto, a pergunta que está aqui colocada é se será que todos os micro-organismos causam doenças? Pois bem, vocês também já sabem a resposta, porque acabaram pelos vídeos anteriores e pela própria explicação da professora Márcia. Não, nem todos os micro-organismos são causadores de doenças, porque os micro-organismos que são causadores de doenças são designados de micro-organismos patogénicos, que podem causar diferentes infecções. Essas infecções podem variar de uma simples cárie, uma coisa muito simples, a algo mais generalizada, ou seja, uma doença que pode até levar à morte, situação pela qual estamos a passar atualmente com a doença Covid-19. Temos aqui também, para além, iremos falar um bocadinho a seguir sobre a Covid, falamos agora sobre também duas doenças provocadas por vírus. São elas a herpes labial e a varicela. Portanto, dois vírus aqui diferentes, mas que provocam a herpes labial, erupções nos lábios, e a varicela, erupções no corpo todo, na pele, mas também pode causar febre. Portanto, temos aqui duas doenças diferentes. Agora, outro vírus, temos aqui o vírus da atualidade, responsável por nós estarmos hoje aqui nesta aula, e vocês aí em casa, e não podermos estar no convívio das nossas salas de aulas, algo que nós gostamos todos. Tenho a certeza que têm saudades da escola, apesar dos professores, como vocês irão pensar, serem uns chatos, mas são uns chatos, gostam muito de vocês e que estão desejosos que vocês regressem à sala de aula. Portanto, a Covid-19 é uma doença causada pelo vírus, como vocês podem ver pela imagem, SARS-CoV-2, ou seja, é um vírus que pode causar infecções respiratórias, porque os sintomas mais ligeiros vão desde a febre à tosse, mas essas podem complicar-se e levar ao internamento da pessoa, provocando, como vocês também já devem ter ouvido nas notícias, a morte. De qualquer forma, nós na próxima aula iremos abordar com mais precisão quais os cuidados já foram aqui referidos também ao longo da aula, o distanciamento social, a desinfecção constante das mãos, dos objetos que tocamos, mas para vocês compreenderem primeiro a base do que é que são os vírus, do que é que são micro-organismos patogénicos, hoje vamos falar assim mais de uma forma geral, e na próxima aula iremos então aprofundar os cuidados de higiene e as nossas defesas. Então, porque é que nós, neste momento, não nos conseguimos defender, já que tinham, como viram na última aula também, e têm conhecimentos e recordam-se com certeza já terem falado disto nas vossas aulas, as nossas defesas, o nosso exército, o nosso corpo, ou são os nossos glóbulos brancos. Então, porquê é que eles não conseguem detectar este vírus? Porquê é que não conseguem combater este vírus? Portanto, é estes conteúdos, estes temas que iremos aprofundar na próxima aula. Continuando, então, outros micro-organismos responsáveis por provocar doenças, para além dos vírus, temos as bactérias. Espera só aqui um bocadinho, que isto tem que mudar. Isto acontece às vezes também nas aulas, vocês sabem, estão habituados, são situações que acontecem. Então, bactérias responsáveis, então, por causar doenças que podem ser prejudiciais ao ser humano. Temos a tuberculose, também é uma doença que vai provocar problemas no sistema respiratório. Vocês têm ou estão a observar a imagem de um raio-x aos pulmões e que também se propaga através de gotículas. Temos outra que é bastante comum, eu, por exemplo, tenho várias ao longo do ano, são amigdalites, que causam, então, inflamação nas amígdalas e bastante comum, com certeza que vocês aí em casa já todos tiveram amigdalites, ou se não tiveram, também não faz mal, não precisam de ter, não se preocupem. Não são bem-vindas também. Outras doenças, neste caso, provocadas por outra categoria de micro-organismos que a Márcia há pouco já referiu, são os protozoários. Temos aqui a doença do sono, que é provocado, ou transmitido, aliás, portanto, precisa aqui de um veículo, neste caso é a mosca de tsetse, e a malária também, que é provocada por um parasita e também precisa de um veículo de transmissão, no caso, um mosquito, está bem? Outras mais simples, digamos assim, que também são mais comuns, que vocês já poderão ter ouvido falar, o pé de atleta, também provocado, neste caso, por outra categoria de micro-organismos, são os fungos, e a onicomicose, como vocês podem ver na imagem, provoca um escurecimento das unhas e tornando-as também quebradiças, ou seja, tem um aspecto assim como vocês veem, um aspecto muito mau, podre. O pé de atleta também altamente contagioso e é propício a acontecer em locais úmidos, meias úmidas, sapatos úmidos, nos balneários, portanto é preciso ter sempre muita atenção.
Mas, agora deixo aqui também, mas será que são todos maus? São todos os micro-organismos que provocam doenças? Não. Também, como viram no vídeo, também há micro-organismos úteis, ou seja, são benéficos para nós, para os seres vivos, e nomeadamente também, obviamente, para o ser humano. Temos o exemplo, como a Márcia há pouco referiu, da levedura, que é um ser vivo unicelular, que é muito útil para a indústria alimentar, para o fabrico do pão, do vinho e da cerveja. Outro exemplo da indústria alimentar, temos as bactérias lácticas, que são úteis para a conservação do iogurte. Nem toda a gente gosta de iogurte, mas eu, por exemplo, não gosto, mas sim é muito importante para a sua conservação estas bactérias. Não só estas bactérias ajudam, são muito importantes, são boas, são nossas amigas, também existem outras que existem no nosso intestino. Também já ouviram muito falar na televisão, em vários anúncios, que, e daí ali a senhora estar a comer um iogurte, elas também são muito boas para a digestão dos alimentos e para a produção de vitaminas, ou seja, para a regulação da flora intestinal. Existem outras, tal como a menina do vídeo também referiu, existem também micro-organismos no solo. Existem bactérias e fungos no solo que são muito importantes para o enriquecimento do solo, para que as plantas depois as possam ir buscar os nutrientes, ou seja, elas transformam matéria, podem ver aqui no vídeo, no PowerPoint, a matéria orgânica em matéria mineral. Muito importante para que depois as plantas consigam buscar os seus nutrientes. Há esta transformação de matéria orgânica em matéria mineral, porque sem as plantas também nós não teríamos o oxigênio e não havia a renovação do oxigênio. Entretanto, deixo-vos aqui um vídeo, ou vamos deixar aqui também um pequeno vídeo sobre uma experiência, lá está. Vocês vão ter as aulas de ciências são sempre muito interessantes porque existe esta componente prática. Infelizmente, mais uma vez, não vão poder fazer, mas claro, não vão poder fazer agora, pensem nisso. Para o próximo ano letivo, existirá com certeza essa e muitas mais oportunidades para realizarem com as vossas professoras este tipo de atividades e de experiências, está bem? Só um bocadinho que eu vou pôr aqui, o vídeo não está a correr. Ora, aí está. Os micro-organismos estão presentes em todo o lado. No entanto, devido às suas reduzidas dimensões, só é possível distingui-los individualmente com recurso ao microscópio. Ocasionalmente, quando as condições ambientais são propícias ao seu desenvolvimento, colónias de milhões destes seres vivos podem ser visíveis a olho nu. Basta que eles encontrem as condições adequadas. Neste tutorial, iremos analisar alguns fatores do meio que contribuem para o desenvolvimento dos micro-organismos. E vamos necessitar do seguinte material. O primeiro passo desta experiência consiste em preparar os diferentes meios para os micróbios. Em 2 caixas de Petri, adicionamos apenas água. Este meio não terá nutrientes orgânicos para os micro-organismos. Noutras 2 caixas de Petri, colocamos doce de abóbora umedecido, de modo a que haja alimento e água em abundância. Nas 2 últimas, colocamos doce de abóbora previamente desidratado, a 90 graus Celsius durante 30 minutos. Apesar de haver muito alimento neste meio, existe muito pouca disponibilidade de água. Agora, poderíamos esperar algumas horas de modo a permitir que os micro-organismos presentes no laboratório pudessem inocular os diferentes meios, ou seja, pudessem depositar-se e desenvolver-se em cada um dos meios. No entanto, para acelerar este processo, vamos colocar uma pequena colónia de micro-organismos que retiramos deste tomate em cada um dos meios. Depois de taparmos as caixas de Petri, vamos transferi-las para o seu local de incubação. Estas 3 caixas ficarão à temperatura ambiente, de cerca de 22 graus Celsius. As restantes serão colocadas no frigorífico a cerca de 2 graus Celsius. Teremos que aguardar alguns dias para verificar qual será o meio favorito dos micróbios. Vamos então descobrir que fatores possibilitaram o desenvolvimento microbiano. Começamos pelas caixas de Petri que incubaram no frio.
Repara que em nenhuma delas conseguimos observar desenvolvimento microbiano. Passemos então para as que ficaram à temperatura ambiente. Apenas no meio que continha água e alimento é que foi possível observar o aumento das colónias de micro-organismos. Com esta experiência, concluímos que a presença de água, a disponibilidade de alimento e a temperatura adequada favorecem o desenvolvimento microbiano. Bem, vamos então agora avançar aqui para mais um jogo exercício, ver se estiveram atentos, se compreenderam aquilo que foi mostrado neste último vídeo e aquilo que a professora Marta teve a explicar sobre os micro-organismos patogénicos e os úteis ao homem. De realçar que neste último vídeo repararam que existem 3 condições que são aquelas que os micro-organismos precisam, são as ideais para eles se desenvolverem. São elas a água, a temperatura e a disponibilidade de alimento. A temperatura é essa que tem que ser amena. Por isso é que nós colocamos os alimentos no frigorífico, porque está frio e aí eles demoram mais ou não se desenvolvem tão facilmente. Passamos então ao nosso jogo. Vamos então aqui começar no nosso jogo. Preparados? Para jogarem em casa, dizerem aí as respostas em voz alta. Ok, vamos lá então. Estes micro-organismos que decompõem plantas, animais mortos e restos de alimentos são úteis ao homem. Aqueles que são utilizados na produção de medicamentos são micro-organismos úteis também. Aqueles que são utilizados na produção de aditivos alimentares serão úteis. Exatamente, muito fácil. Os que são responsáveis pelo pé de atleta. O que é que acham? São micro-organismos patogénicos, muito bem. Os que enriquecem o solo com sais minerais são úteis, isso mesmo. Os responsáveis pela tuberculose não são úteis, não é? Ninguém os quer. Portanto, são patogénicos. Os transmitidos pela mosca tsetse, que provocam a doença do sono, são patogénicos, são maus, digamos assim. Os que são responsáveis pela varicela são micro-organismos patogénicos. Aqueles que são utilizados na produção de alimentos, como por exemplo nos laticínios, o iogurte, que a professora Marta falou, são úteis, muito bem. Os que estão no nosso intestino grosso, ora são, o que é que acham? Úteis, ajudam-nos. E por fim, aqueles que alteram os alimentos, como por exemplo o bolor. O que é que vocês acham? São, obviamente, patogénicos. É isso mesmo. Bom, vamos então agora fazer aqui uma síntese daquilo que foi mostrado nesta aula. E temos então aqui o nosso Recorda mais uma vez. É o momento em que vocês podem ir buscar o vosso caderninho de ciências, se quiserem. Podem então aqui apontar o nosso resumo, a nossa síntese. Então o que é que nós falamos hoje? Os micro-organismos dividem-se em 4 categorias. Os vírus, as bactérias, os protozoários e os fungos. Os vírus são seres sem estrutura celular, atenção que, por isso mesmo, não são constituídos por células, logo não são considerados seres vivos. As bactérias e os protozoários são seres vivos unicelulares. Os fungos são unicelulares ou pluricelulares, ressalvando aqui que praticamente todos os fungos são seres pluricelulares, com exceção das leveduras, que são usadas na produção do pão, da cerveja, são os únicos que são unicelulares. Vamos avançar para o próximo esquema. E continuando aqui o nosso recorda, a nossa síntese. Os micro-organismos podem então dividir-se também em 2 categorias. Podem ser micro-organismos patogénicos, aqueles que causam doenças. Mais uma vez, frisar aqui o coronavírus, não é? Portanto, que tanto se tem falado ultimamente e, portanto, associam coronavírus, micro-organismo patogénico, é mau, digamos assim. E depois temos os micro-organismos que são úteis ao homem, ao ser humano. Estes podem intervir em vários processos, nomeadamente na produção de alimentos, ou até aqueles que vivem mesmo dentro do nosso corpo. Passamos agora então ao vosso novo desafio da próxima semana. A professora Marta vai-vos... Pois, porque a nossa aula está quase a terminar. Exatamente. E, portanto, devemos deixar também este desafio, que é um bocadinho parecido ao desafio da aula de ciências, é tentarem procurar no vosso manual e elaborar uma lista. Uma lista não é preciso ser uma lista muito extensa, é 3 ou 4 doenças infecciosas e qual é, então, o micro-organismo responsável por essas doenças. Esperamos que vocês
tenham conseguido compreender um pouco os conteúdos que foram aqui abordados. Despedimos-nos de vocês até à próxima aula. Contamos convosco e não se esqueçam de trazer o vosso caderno. Adeus e até à próxima aula. Adeus. Fiquem bem.